Boas-vindas a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tema novo do TST, que trata sobre honorários advocatícios, tá? Mas não é tão simples assim, porque honorários advocatícios numa ação específica, que é a ação de produção antecipada de prova, tá? Então aqui vai a primeira notícia. Se a gente tem, lógico que na Justiça do Trabalho, com a emenda 45 de 2004, e apesar do STF, a gente não tem apenas reclamações trabalhistas entre empregado e empregador, como era na redação anterior à emenda 45 de 2004. A gente tem vários incisos lá, 9, salvo engano, que vão tratar da competência material da Justiça do Trabalho. Então tem lá contribuição previdenciária, que a gente executa de ofício, tem lá das autuações da fiscalização do trabalho, a gente pode conhecer. Então, dano moral, etc., ações entre empregados e sindicatos, sindicatos e empregadores. Então, a gente tem essa ampliação da competência material da Justiça do Trabalho, que fundamenta o fato de que não existe apenas reclamação trabalhista tradicional entre empregado e empregador. Mas a reclamação trabalhista entre empregado e empregador, segundo Justiça em Números, é a maior parte, a grande maioria das ações na Justiça do Trabalho. Mas o tema 182, ele fala de um ponto muito importante. Eu estou com ele na minha tela aqui. E ele fala que é incabível a condenação de honorários advocatícios na medida cautelar de produção antecipada de provas, não se configurando pretensão resistida à recusa da parte reclamada em atender à notificação extrajudicial. Então, a gente tem um ponto muito importante que meio que passou despercebido, que é uma discussão que a gente tem na doutrina de processo do trabalho, no sentido de ser cabível ou não a produção antecipada de provas no processo do trabalho. E, implicitamente, o que a gente tem no tema 82 é a afirmação de que a produção antecipada de provas cabe na Justiça do Trabalho. Lógico que o principal ali da tese é que os honorários advocatícios não cabem, né, na produção antecipada de provas. Mas veja que implicitamente ele está falando, a parte reclamada, recusar, etc. Então quer dizer que a gente supera uma possível controvérsia na doutrina no sentido de caber ou não a produção antecipada de prova. E aqui eu vou fazer até um parêntese. Eu não gosto do jeito que os precedentes são formados, eu já deixei claro isso. Qualquer precedente, STJ, STF, TST, a gente vê que a gente tem um precedente bem formado e 9 precedentes mal formados. Ou seja, como a gente sempre teve essa cultura de súmulazinha de 3, 4 linhas para falar uma coisa específica, a gente acabou arrastando esse negócio para o nosso sistema de precedentes. Só que precedente é uma coisa muito mais profunda. O que vincula não são 3 linhas. O que vincula são as razões de decidir daquele precedente. É bom fixar uma tese para falar alguma coisa? É bom fixar uma tese para falar uma coisa, para deixar um pouco mais claro, para condensar e para deixar ali a parte principal, aquele fundamento principal bem delineado. Mas a razão de decidir é o que vincularia. E às vezes não é só uma coisa que o precedente deveria falar, ele poderia falar sobre um monte de coisa. E nesse caso ele acaba falando implicitamente. Então, por isso que eu gosto mais de raciocinar mais aprofundado sobre o tema do que ficar só lendo tese. Então, implicitamente, a gente tem essa primeira ideia de que a produção antecipada de prova não cabe honorários. Tá?
A produção antecipada de prova, eu estou aqui na minha tela, tem previsão no artigo 381 do CPC. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma discussão sobre ser um procedimento de jurisdição voluntária ou de jurisdição contenciosa. Conforme a natureza, a gente tem a determinação de determinados aspectos do processo. E essa natureza de jurisdição voluntária ou contenciosa vai definir principalmente a existência ou não da sucumbência. E a sucumbência não só dos honorários, mas também de custas, despesas e etc. E possíveis indenizações, etc. Então, o que o TST está dizendo, ele está se encaminhando, neste caso, é que a produção antecipada de prova tem natureza de jurisdição voluntária. Só que, olha só, ele está falando assim, que incabível a condenação na medida cautelar, primeiro que não é cautelar, né? Não é uma medida cautelar. E segundo, que ele fala que não configura a pretensão resistida a recusa da reclamada em atender à notificação extrajudicial. Existe uma confusão muito, muito grande nesse tema. Tá? Então vamos lá, vamos explicar quais são essas duas confusões. Incabível a condenação em honorários advocatícios na medida cautelar. Primeiro, a gente sempre teve aquela classificação trinária das ações e classificação dos processos. Então, a gente tem classificação trinária das ações, ou quinária, mas eu vou ficar com a trinária, ações meramente declaratórias, constitutivas e condenatórias, certo? Beleza, declaratórias, constitutivas e condenatórias. Isso tem a ver com a natureza da tutela jurisdicional que você pretende. Eu não tenho certeza sobre alguma coisa, então eu quero que declare. Eu tenho uma crise de existência de uma relação jurídica, então eu quero constituir, modificar, extingui-la, certo? Que é a constitutiva. E na condenatória tem uma crise de adimplemento, então, você não me pagou tal coisa, você tinha uma obrigação de fazer tal coisa, você tinha uma obrigação de não fazer, e inadimpliu. Inadimplemento não serve só para a obrigação de pagar, serve para a obrigação de entregar, de dar coisa certa, dar coisa incerta, fazer, não fazer. Então, para tudo isso a gente tem inadimplemento. Então, quando a gente tem uma crise de inadimplemento, a gente vai pedir para o Estado juiz condenar alguém a fazer alguma coisa, pagar, dar, etc. Beleza. Então, quando a gente tem a ideia de medida cautelar, a gente está falando de processo. E no processo, no CPC de 73, a gente tinha medida cautelar, ou seja, ação cautelar, ação cautelar, ação de conhecimento e ação de execução, certo? Isso dependendo de cada tipo de provimento que eu pretendo em relação à utilidade daquele processo. Se eu quero garantir a efetividade de algum ponto do processo cautelar, se eu quero que seja dirimida essa lide, eu tenho conhecimento. Se eu tenho que usar da coerção do Estado para cumprimento de uma obrigação, execução. Só que o CPC de 2015, ele tirou essa ação cautelar, a gente não tem mais processo cautelar, melhor dizendo, a gente não tem mais processo cautelar no CPC de 2015, a gente tem a conhecimento e execução. E o que a gente tem agora é a cautelar no próprio bojo do processo de conhecimento ou o seu requerimento como uma medida preparatória. Ou seja, a gente tem lá no artigo, salvo engano, 303 ou 305 do CPC, a gente tem a tutela cautelar preparatória e não incidental, certo? Então, preparatória. Então, faço uma medida cautelar preparatória, a mesma relação jurídica vai ter a ação principal.
Então, a gente não tem o processo cautelar como uma medida autônoma. Então, o que é essa produção antecipada de prova no CPC de 2015? Ela é um direito autônomo à prova. E existe muita base dessa ação de produção antecipada de prova num livro do Flávio, eu posso estar falando errado o nome, tá? Porque eu não sei como fala, mas é Flávio Luiz Yarchel. E ele tem um livro que ele fala sobre direito autônomo à prova. E isso vem muito lá do direito anglo-saxão, dos Estados Unidos, Inglaterra e tal, em que existem medidas específicas para pegar provas independente da lide. Então, quando a gente olha para a ação de produção antecipada de prova, a gente vê que existe essa autonomia. Não existe cautelar. Eu não quero preparar para fazer uma reclamação trabalhista. Eu quero a prova. Eu só quero a prova. Eu não quero mais nada. Eu não quero pedir hora extra. Só quero o cartão de ponto. Entende? Por quê? Você vê que o 381 fala que a produção antecipada de prova é admitida nos casos em que haja fundado receio de ser impossível a prova lá na frente, a testemunha que está em fase terminal, a perícia no local de trabalho que está para ser desativado, então, direito autônomo à prova. E, segunda hipótese, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de conflito. Então, eu quero cartão de ponto que eu acho que consigo fazer um acordo. Até tem homologação de acordo extrajudicial 855B da CLT, não tem? Então, direito autônomo à prova. Ou 3, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Vou te dar um exemplo real. A gente tinha um caso, quando eu era advogado, eu passei no concurso em 2017, então eu peguei menos de um ano de ação de CPC de 2015, então eu fiz uma ação de produção antecipada de prova no seguinte caso. A pessoa veio no escritório e falou assim, pessoas idosas, tá? Então, comprador e vendedor, ou locador e locatário de um imóvel não sabiam. Eles estavam lá conversando, né, tomando uma e falaram assim, eu quero comprar a casa, o seu apartamento, e o cara falou, não, beleza, não sei o que, e eles fizeram lá o negócio e assinaram. E o comprador não ficou com uma via do contrato. E ele ficou pagando durante 10 anos um valor de, vamos chutar aqui, R$ 4.000 por mês. Só que ele não sabia se ele tinha comprado ou alugado. E ele não tinha uma cópia do contrato. Na ideia dele, ele tinha comprado. E ele queria a escritura definitiva. Eu falei, não, calma aí, mas se você não tem o contrato, vamos fazer um negócio aqui. Ação de produção antecipada de prova. Exatamente isso. Luiz, ele não tem certeza se ele comprou ou alugou. Determina que ele junte? Pronto. Aí determinou que ele juntou. Tá? Então, existe um direito autônomo à prova. Eu não é cautelar porque eu não quero propor a ação depois, porque eu nem sei qual é ela. E no fim era uma locação, então eu não tive como propor outra ação depois mesmo. Então, veja que a ideia do direito autônomo à prova foi ofendida nesse caso aqui, do tema 82, porque ele fala medida cautelar. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a tese fala, mas não explica. Calma aí. Não cabe honorários advocatícios. Mas ele fala qual é o problema dos honorários advocatícios. Vamos supor que nesse exemplo que eu dei, que é do cível, mas eu posso transferir isso para o trabalhista tranquilamente. Eu faço a ação falando, não sei se eu comprei ou aluguei. Ação de produção antecipada de prova. Chega a citação lá, ele contesta, ele fala, não vou, eu não quero. Contestação lá, da ação de produção antecipada de prova. Nesse caso, a discussão que a gente tem, neste caso, haveria honorários de advocatícios? Para mim, a ideia é bem clara. Se a gente tem um procedimento de jurisdição voluntária,
ele pode se tornar ali dentro contencioso. Eu posso ter um incidente contencioso lá dentro. E esse incidente contencioso lá dentro, ele deve gerar honorários advocatícios. Em todos os casos em que a gente tem algum tipo de resistência a uma pretensão e que existe trabalho do advogado, a gente tem que ter honorários. Só que o que ele fala no final? Não se configura a pretensão resistida a recusa da parte reclamada em atender a notificação extrajudicial. E aí ele confunde outro ponto do processo. Se eu quero um documento, falo, ó, fulano, eu não sei se eu comprei ou se eu aluguei. A gente não entrou com a ação de produção antecipada de prova direta. A gente fez o seguinte, fulano, a gente não sabe. Estamos te notificando para, se você tiver uma cópia, me mandar. Certo? Essa notificação extrajudicial, ela não é parte da lide, do mérito do processo, da pretensão existida lá dentro do processo. O que ela é? Ela é uma demonstração de que existe interesse processual. O que é interesse processual? Binômio necessidade-utilidade. Binômio necessidade e utilidade são principalmente necessidade. Necessidade é, eu quero o contrato, ele não quer me dar o contrato. Então, eu estou acionando o poder judiciário, porque eu preciso que o judiciário me dê esse contrato. É isso. E force ele a me dar esse contrato. Então, isso é interesse processual. Então, a notificação extrajudicial. Ó, sou empregado, empresa, me dá os cartões de ponto. Notificação extrajudicial. Se ela se recusar, se ela se quedar inerte, isso não demonstra lide, pretensão resistida dentro do processo para alterar a natureza de jurisdição voluntária para contenciosa. Isso só demonstra que eu preciso do judiciário para forçar a empresa a me fornecer os cartões de ponto. Então, existem dois erros graves na redação desta tese do TST. E aí, novamente, isso tem a ver muito com o modo que o TST vem adotando essas teses. Eles reafirmam jurisprudências sem aquele rito longuíssimo do incidente de recurso repetitivo e meio que estão fazendo súmulas anabolizadas, porque agora elas são vinculantes. Então, elas estão dando esteroide ali para a súmula e fazendo 4 ou 5 linhas para definir algumas coisas, só que a toque de caixa, e acaba gerando esse erro conceitual.